Fala, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. E antes de vir me encher lá nos comentários, eu falei o maior time e não o melhor da atualidade, mas o maior não há discussões. Família, seguinte, antes de começarmos o nosso conteúdo, eu peço a vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscreverem no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para nós. Agora, desculpa pela enrolação e simbora para a informação. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui com vocês é de que o ex-treinador do Cruzeiro, o Paulo Pezzolano, recentemente recusou 3 possibilidades. O treinador vê, a Europa como prioridade para a continuidade da sua carreira. E eu, cara, sinceramente, pela identificação que o Pezzolano tem conosco, eu vou torcer demais para que ele tenha sucesso aonde é que ele vá. E o próprio pessoal do Globoesporte.com divulgou durante esta tarde que o Paulo Pezzolano recusou 2 sondagens do futebol brasileiro, lembrando a vocês que ele prometeu que nesta temporada ele não vai assumir nenhuma equipe do futebol brasileiro, mesmo que ele tenha sido procurado por algumas equipes. E outra situação também, essa mais concreta, o Pumas do México, antes de anunciar o Mohamed, ex-treinador do Atlético lá, como novo treinador deles, eles procuraram nada mais, nada menos do que Paulo Pezzolano. Ofereceu um salário gigantesco para o treinador, mas ele manteve com a sua palavra de que a sua prioridade vai ser comandar uma equipe do futebol europeu na próxima temporada. Recusou o Pumas e também 2 equipes do futebol brasileiro, como ele prometeu após sair do Cruzeiro. Pergunto a vocês, o que acham das atitudes do Paulo Pezzolano? Passando só para avisar que não esqueci do meu dinheiro não, viu? Procura me pagar, viu? Olha só, família, o outro lado da lagoa adora zoar o Cruzeiro quando tem oportunidade. O último caso foi na situação do nosso mascote, que ficou muito feio e repercutiu nacionalmente. Pois é, agora é a nossa vez de zoar o outro lado da lagoa. Vocês já viram o novo uniforme do Atlético Mineiro para a temporada de 2023? Cara, aquilo ali parece demais um código de barra. Aqueles que você chega na compra, reconhece na maquininha e já tem lá o que você tem que pagar. E falo mais, se pegar uma maquininha e colocar na camisa do Atlético Mineiro, vai reconhecer uma conta de 1,5 bilhão de reais. E não sou eu que estou falando, os próprios jornalistas que cobrem o Atlético Mineiro estão falando sobre a gigantesca dívida que o nosso rival tem. Aí eles ficam falando, Ronaldo desiste do Cruzeiro, Ronaldo é a pior coisa que já aconteceu no Cruzeiro, isso e aquilo. Cara, fica parecendo que a vida deles está 100%, que do outro lado é um paraíso total, e não é essa a realidade que o nosso rival se encontra. Eles estão devendo até o dedo do pé, e essa bomba uma hora vai estourar, e eu espero que estourem o mais rápido possível. E só para constar, o André Cury tá querendo seu estádio, isso mesmo. Jornalista Thiago Fernandes colocou, olha, André Cury aciona a justiça e pede penhora da Arena MRV para penhorar, para pagar a dívida que o Atlético tem com eles. Então, antes de virem zoar o Cruzeiro, olhe um pouquinho também para vocês, porque a coisa do seu lado não tá bonita, não. Atlético, pasmem, mas o Atlético paga, ou vai pagar no ano de 2023, 200 milhões de reais apenas de juro e correção, sem quitar um tostão da dívida que foi feita lá atrás. Então eu vou repetir aqui para vocês. O Atlético paga por ano, não é 80 milhões, não é 90, não é 100. O Atlético está pagando 200 milhões de juro e correção todos os anos por coisas que foram feitas lá atrás. Só para se ter uma ideia, essa atual gestão encontrou o Atlético já com uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A dívida hoje do Atlético, Thiago e Jeves, já passa de 1,5 bilhão. Não adianta ter estádio, não adianta ter sede no Lourdes, não adianta ter centro de treinamentos, nem elenco que vale 1 bilhão, se não pagar a dívida. O tempo está correndo e o Atlético corre um seríssimo risco, se não se tornar SAF,
de entrar em falência. Olha só, família, como todo mundo já sabe, amanhã o Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino às 7 horas da noite por um amistoso, que não vai ter limite na questão de substituição. Tanto o Cruzeiro quanto o Red Bull Bragantino vai poder fazer quantas substituições quiserem, e o próprio Cruzeiro já divulgou a lista de relacionados para a partida de amanhã. Olha só, teremos no gol o Anderson e o Rafael Cabral, na defesa Igor Formiga, Kaique Bruno, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, o Neres voltando de lesão e o lateral direito, o William. No meio de campo, Daniel Júnior, Felipe Machado, Ian Lucas, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro e também o Richard. Os atacantes são Gilberto, Matheus Davó, Rafael Bilu, Estênio e também o atacante Wesley. São os relacionados do Cruzeiro. Você de casa sentiu falta de alguns jogadores? Pois é, eu também senti. O zagueiro Reinaldo está de fora, o Alisson também sofreu uma pancada no treinamento e o Bruno Rodrigues está sendo poupado. São os 3 principais desfalques do Cruzeiro. Jogadores que, com o Pesolano, eram considerados titular da nossa equipe. Vamos desejar toda a sorte do mundo, vamos acompanhar, vai ser muito bacana, não tem limite de substituição e a partida vai ser programada, vai ser transmitida no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Ou seja, vamos bombar o canal do Cruzeiro e acompanhar essa partida que vai ser interessantíssima. O primeiro jogo do Pepa Miguel como comandante da Raposa. Por último, família, eu gostaria de voltar a falar com vocês sobre a situação do zagueiro Lucas Veríssimo. Já falei e volto a repetir. Os representantes do Lucas Veríssimo, algumas semanas atrás, falaram que não há possibilidade do jogador ser reforço do Cruzeiro. Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês as palavras do jornalista Thiago Fernandes, da TV Bandeirantes, sobre esta situação. Ele falou que o Cruzeiro conseguiu avançar na possibilidade do Lucas Veríssimo, mas ainda assim há o interesse do Corinthians e também do Palmeiras de contratar o atleta, tornando o Cruzeiro como um time não favorito nesta disputa. Vou colocar um recorte das palavras do Thiago Fernandes e também desde já vou me despedir de vocês aí de casa. Espero que tenham gostado demais do nosso trabalho. Fica o meu agradecimento, fica com Deus e até a próxima. Fui! Acho que tem uma informação muito quente sobre o Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro então agora, depois desse assunto chato de a emenda do Cruzeiro? Vamos. O que é que você apurou do Cruzeiro? Eu estava conversando com o Stefano Marquezine, o Popó, e ele me passou que havia possibilidade da situação entre Cruzeiro e Lucas Veríssimo esquentar. A gente trouxe aqui em primeira mão que foi um pedido do Pepa, a diretoria do Cruzeiro, a contratação do Lucas Veríssimo, e aí fui atrás para entender como é que está a situação dele para a saída do Benfica. Já existe hoje uma conversa bem adiantada, ou que está adiantando, na verdade, aos poucos, para que ele seja emprestado com opção de compra ao futebol brasileiro. O Cruzeiro é um dos interessados. O Cruzeiro tem conversado com o staff do jogador a fim de repatriá-lo, a fim de trazê-lo de volta para o Brasil. A grande questão é que o Cruzeiro não é o favorito nessa briga. Existem 2 clubes que a gente até trouxe anteriormente que estão à frente do Cruzeiro nessa questão. O Palmeiras e o Corinthians. Por que esses 2 clubes estão à frente do Cruzeiro? Porque ambos disputam a Copa Libertadores. Porque o jogador teria uma vitrine maior do que jogando pelo Cruzeiro neste momento. E ali, para ele, seria mais interessante agora defender ou o Palmeiras ou o Corinthians. E além disso, houve uma conversa com o Flamengo um pouco tempo atrás. E o Flamengo é um dos clubes também que teria interesse nessa situação, mas a situação com o Flamengo ainda não avançou, essa conversa com o Flamengo ainda não avançou. E aí tem 2 clubes então que se mostram interessados ao lado do Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Mas é importante, o Cruzeiro não desistiu do negócio, o Cruzeiro não desistiu do Lucas Veríssimo e acompanha de perto a situação do jogador do Benfica. Ele deve ser de fato emprestado ao futebol brasileiro e com uma opção de compra nesse contrato. O que precisaria discutir nesse momento é qual seria o valor da opção de compra e essa situação seria discutida diretamente com o Benfica. Mas existe sim interesse do Lucas Veríssimo em voltar ao futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções. O salário dele no Benfica é um pouco mais que R$800 mil.